Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos aqui meditar um pouquinho na palavra do Senhor aqui nessa manhã e eu quero fazer uma oração pela sua vida. A mão de Deus trará provisão. Êxodo capítulo 16, versículo 15 diz: Quando os filhos de Israel viram aquilo, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Há momentos em que nós olhamos para a nossa realidade e não enxergamos saída. As contas chegam, os recursos parecem insuficientes, os projetos ficam parados por conta dos recursos, a nossa família enfrenta dificuldade e o nosso coração ele começa a se perguntar como tudo isso vai se resolver. Mas a palavra de Deus nos mostra que a provisão do Senhor não depende das circunstâncias. Quando os recursos da terra acabam, Deus continua sendo o Deus que provê. Ele sempre será o provedor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra para quem está esperando uma resposta, uma porta aberta, um recurso financeiro, uma oportunidade de trabalho, uma bênção para a família ou condições para continuar um sonho que foi colocado por Deus em seu coração. A mão do Senhor nunca perdeu sua força. A mesma mão que sustentou Israel no deserto continua sustentando seus filhos no dia de hoje. O povo de Israel ele caminhava por um lugar onde não havia plantações, não havia sustento. Mas todas as manhãs Deus fazia cair o maná do céu. O alimento chegava antes da necessidade se tornar um desastre. O povo não sabia de onde vinha, não entendia como aquilo acontecia, mas todos os dias havia provisão. Talvez você também esteja atravessando um deserto. Um período em que você não consegue enxergar como as coisas vão acontecer. Mas eu digo a você, Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. O mesmo Deus que enviou maná para Israel, continua enviando providência para os seus filhos. Deus ele sabe exatamente aquilo que está faltando. Deus ele conhece cada detalhe da sua casa. Deus ele faz o maná brotar ali, Deus ele envia o maná no deserto e a água, faz a água brotar da rocha. Então esse Deus é o Deus de provisão. Em outro momento, o povo ele sentiu sede, não havia rios, não havia fontes, não havia reservas de água. Tudo apontava para a impossibilidade. Então Jesus ordenou que Moisés ferisse a rocha. Deus ordena que Moisés ferisse a rocha. E daquela rocha começou a jorrar água. Deus mostrou que não depende dos recursos naturais para sustentar o seu povo. E Deus ele trouxe você aqui nessa manhã para dizer para você que está olhando para a tua situação e parece que vai durar para sempre, essa porta fechada, mas Deus está dizendo que Ele pode abrir portas, Deus ele pode trazer oportunidades onde ninguém vê oportunidade. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos também que Jesus ele multiplicou pouco. Em uma certa ocasião, uma multidão precisava de alimento. Uma multidão precisava ser alimentada. Os discípulos olhavam para os recursos disponíveis e encontraram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso era pouco para tanta gente, mas aquilo que é colocado nas mãos de Jesus se torna suficiente. A Bíblia nos mostra que milhares foram alimentados e ainda sobraram cestos cheios. O que nós aprendemos com isso? Que Deus não precisa começar com muito. Ele apenas pede que nós entregamos tudo que nós temos para Ele. Talvez hoje você tenha apenas uma pequena oportunidade. Talvez tenha apenas um projeto simples. Talvez você só tenha preocupação. Mas você vai entregar tudo isso nas mãos do Senhor. A provisão de Deus nem sempre chega da maneira que nós esperamos. Mas de uma coisa nós sabemos, Deus ele está trabalhando. Quando chega
A resposta pode chegar através de uma oportunidade, através de alguém que Deus está tocando. Saiba, querido irmão, que o seu projeto não está esquecido. Saiba, querida irmã, que a sua família não foi abandonada pelo Senhor. Seu casamento não saiu do alcance do Senhor. Suas necessidades não são invisíveis para Deus. A mão do Todo-Poderoso continua agindo. A mão do Senhor continua operando. O importante é que nós venhamos nos lembrar que o nosso Deus continua cuidando de todos os detalhes. E eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nessa manhã, nós entregamos aqui, Senhor, cada necessidade. Tu sabes, Senhor, meu Deus, cada projeto, cada plano, cada sonho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos cada compromisso, cada conta a pagar, cada porta que precisa ser aberta. Envia recursos, Pai, assim como o Senhor alimentou ali no deserto vidas. Ali o Senhor enviou o maná, ali o Senhor proveu água da rocha. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor multiplicou pães e peixes. Então eu te peço nesse dia, multiplica os recursos, as oportunidades, o trabalho e as bênçãos para esta pessoa. Que não falte o pão sobre a mesa dela, que não falte saúde, que não falte direção, que não falte força para ela continuar. Visita, Senhor, meu Deus, aqui nesta manhã, os sonhos, os planos, os projetos, em nome de Jesus, e nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Nós declaramos que Tu és o nosso provedor. Nós declaramos que a Tua mão está trabalhando ao nosso favor. Nós declaramos que as portas serão abertas. Nós declaramos que haverá providência para a nossa casa. Nós declaramos em nome de Jesus que as nossas necessidades serão supridas e nós recebemos, Pai, aquilo que a Tua mão já está trazendo para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.